E som e experiência e som.
Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma sessão ordinária. Peço ao bom Deus que estejam presentes até o término do nosso trabalho. Quero agradecer a presença de todos e pedir ao primeiro secretário que faça a presença dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Verificação de quórum. Estão presentes os vereadores Matheus da Colônia, Maria de Fátima Taeta, Rodrigo Borges, Chico Pérez, Bruno Pinheiro, Guilherme Petiquinho, Paulo Renato. Havendo o suficiente, declaro a sessão aberta e peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Liga aquele ar lá. Liga aquele ar lá do canto. Indicação número 384 de 2003, de autoria do vereador Rodrigo Borges. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o doutor do plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que seja instalado redutor de velocidade na rua 13, sentido asfalto novo, no bairro de Jaconé, Saquarema, Rio de Janeiro. Justificativa. Atendendo a participação popular através dos canais de divulgação disponibilizados pelo meu gabinete, entre eles o e-mail vereadorcidadão@sourodrigoborges.com.br, cujo objetivo é aproximar o povo da nossa Casa de Leis e confirmar presencialmente tal solicitação dos moradores desta rua. Reitero sobre a necessidade da instalação destes redutores de velocidade, por ser um trecho em que, sua maioria das vezes, os veículos passam em alta velocidade. Há um grande risco de acidentes diretos e indiretos, vítimas de negligência e do descaso com o próximo. Acredito que, com esse redutor de velocidade, estaremos dando uma oportunidade à vida e revertendo favoravelmente a visão que temos da insegurança ao passar por esse trecho. A prevenção sempre será o melhor remédio. Submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor e vereador Rodrigo Borges. Indicação 380 de 2013, de autoria da vereadora Adriana de Vander. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o doutor do plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, para que sejam colocadas faixas de travessias de pedestres nos principais pontos de travessia em todo o município, principalmente em locais de grande fluxo de pedestres, como escolas, bancos e centros comerciais, bem como sejam realizadas campanhas educativas conscientizando o condutor a dar preferência aos pedestres com a devida fiscalização. Justificativa. Justifico a presente indicação, tendo em vista que há extrema necessidade de faixas de travessias de pedestres nos principais pontos de grande fluxo de carros do nosso município, principalmente nos centros de Bacaxá, Saquarema e Jaconé. Da mesma forma que se faz necessária a campanha educativa para a conscientização dos condutores em relação aos pedestres, já que deixar de dar preferência ao pedestre sobre a faixa constitui infração de trânsito gravíssima, sendo necessária também a fiscalização para multar os infratores. De autoria da vereadora Adriana de Vander. Indicação 383 de 2013, de autoria do vereador Guilherme Petiquinho. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o doutor do plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que, juntamente com a Secretaria de Obras e Urbanismo, proceda o estudo de viabilidade da instalação de um parque poliesportivo no lugar conhecido como pista de motocross, no bairro de Itaúna, onde sejam construídos aparelhos que tornem possível a prática das mais diversas modalidades de esportes, inclusive o já tradicional campeonato da modalidade esportiva que deu origem ao nome do local. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, dadas as possibilidades de que as referidas instalações venham a se tornar em um fator a mais no incentivo à prática de atividades esportivas entre os moradores da localidade e também por ser uma excelente opção para a melhora da saúde de usuários das mais diversas faixas etárias do nosso município. Autoria do vereador Guilherme Petiquinho. Indicação 385 de 2013, de autoria do vereador Rodrigo Borges. Senhor presidente, requeiro a mesa, após ouvir o doutor plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, que realize a instalação
e ou a manutenção da iluminação pública em postes existentes na Rua do Norte, loteamento Rosa dos Ventos, Saquarema, Rio de Janeiro. Justificativo. Atendendo a participação popular através dos canais de divulgação disponibilizados pelo meu gabinete, entre eles o e-mail vereadorcidadão@sorrodrigoborges.com.br, cujo objetivo é aproximar o povo da nossa Casa de Leis e confirmar presencialmente tal solicitação dos moradores desta rua, em especial da senhora Adriana Farias. Reitero sobre a necessidade de tal proposição, vista em diversos trechos durante a noite, ficam sem iluminação, gerando insegurança aos moradores daquela localidade. Submetendo a presente indicação aos meus pares para apreciação. Autor vereador Rodrigo Borges. Indicação 386 de 2003, de autoria do vereador Bruno Pinheiro. Senhor presidente, aqui à mesa, após ouvir do outro plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, Franciane Conceição Gago Mota, juntamente com a secretaria competente, para que sejam trocadas as lâmpadas queimadas em vários trechos da Rua 13, em Jaconé. Justificativa. Justifica a presente indicação, haja visto que a Rua 13 está em condições ruins, devido às valas e buracos que ainda não foram consertados, oferecendo perigo a quem transita pela referida rua, principalmente à noite. A Rua 13 é uma das ruas principais de Jaconé, com maior movimento, por onde passam muitos caminhões, ônibus, carros, ciclistas e pedestres. Autor e vereador Bruno Pinheiro. Indicação 387 de 2003, de autoria do vereador Matheus da Colônia. Senhor presidente, aqui à mesa, após a vir do plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, para que, juntamente com a secretaria competente, providencie instalações de câmeras de vídeo e respectivos gravadores para que sejam instalados em diversos locais estratégicos e muito importantes para todos os postos de saúde e hospitais da nossa cidade. Justificativa. Extremamente incrementado nos dias atuais o monitoramento e respectiva gravação com arquivamento de imagens por um determinado tempo de locais com fluxo de pessoas, tornando-se muito importante para a preservação do patrimônio e segurança de todos. Autor e vereador Matheus da Colônia. Indicação 388 de 2013, Matheus da Colônia. Senhor presidente, aqui à mesa, após ouvir do plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, para que, juntamente, a secretaria competente providencie reparos na iluminação da rua da Estrada Mombaça, até próxima à residência do senhor Jorge, após esse ponto até o restaurante A Toca do Peixe, para que seja implantada a iluminação pública na rua não existente no local. Justificativa. Atualmente, com o grande crescimento demográfico do local, com condomínios residenciais e diversas lojas de comércio estabelecendo, a exigência da iluminação da principal estrada da região é muito importante para todos que residem e para o tráfego. Autor e vereador Matheus da Colônia. Indicação 389 de 2013, de autoria do vereador Adriano de Vânia. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvir do outro plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, para que disponibilize um espaço junto à quadra de grama sintética, área pública da prefeitura, localizada em Jaconé, na rua 17, entre a 86 e 85, para a construção de uma rampa de skate, denominada Skate Boa Praça. Justificativa. Justifica a presente indicação tendo em vista a demanda e o incentivo do skate na cidade e a concentração de crianças, jovens e adultos que praticam esta modalidade no bairro de Jaconé, nas ruas recém-asfaltadas, sem local apropriado e seguro para a prática do esporte. O Skate Boa Praça trará para a comunidade uma nova opção de lazer, realizando campeonatos, encontros, torneios e ainda promovendo ações no resgate da cidadania e a alegria de praticar o skate dentro da sua comunidade, mostrando que é um esporte que merece atenção e respeito. Autoria da vereadora Adriana de Vânia. Indicação 390 de 2013, autoria da vereadora Adriana de Vânia. Senhor presidente, aqui à mesa, após ouvir o do outro plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente, para que disponibilize o espaço livre junto à quadra de grama sintética, área pública localizada na Basileia, em Sampaio Correia, para transformá-la em rampa de skate, denominada Skate Boa Praça. Justificativa. Justifica a presente indicação tendo em vista a demanda do esporte na cidade e uma grande concentração de crianças, jovens e adultos interessados em praticar o esporte skate, em local seguro e apropriado, proporcionando à comunidade local outra opção de lazer, realizando encontros, torneios e campeonatos, sempre com ênfase no acesso à inclusão.
mostrando que é um esporte que merece atenção e respeito, pois incentiva a cultura esportiva no bairro. De autoria do vereador Adriano Divani. Indicação 391 de 2003, de autoria do vereador Rodrigo Borges. Senhor presidente, que queira a mesa, após o envio do outro plenário, seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal, juntamente com a secretaria competente que realiza a manutenção da iluminação pública em postes existentes, as trocas de lâmpadas queimadas, na rua Leonardo Lulo da Silva, antiga Rua R, no bairro do Verde Vale, Saquarema, Rio de Janeiro. Justificativa, atendendo a participação popular através de canais de divulgação disponibilizados pelo meu gabinete, entre eles o e-mail vereadorcidadão@sourodrigoborges.com.br, cujo objetivo é aproximar o povo da nossa Casa de Leis e confirmar presencialmente tal solicitação dos moradores desta rua. Reitero sobre a necessidade de tal proposição, visto que diversos trechos durante a noite ficam sem iluminação, pois algumas lâmpadas encontram queimadas, gerando insegurança aos moradores daquela localidade. Autor e vereador Rodrigo Borges. Requerimento número 52 de 2003, de autoria do vereador Rodrigo Borges. Requer nos termos do artigo 225 do Regimento Interno, seja convocado o ilustríssimo senhor municipal de Esporte e Lazer, o senhor Amarildo Carvalho de Oliveira, para que compareça ao plenário desta Casa, assegurando a fiscalização apta do Legislativo sobre o Executivo, visando a transparência e a lisura do mesmo, acerca dos trabalhos realizados nestes 9 meses à frente da Secretaria no dia 24 de 9 de 2013, às 18 horas. Ator e vereador Rodrigo Borges. O Poder Executivo, assunto veto ao projeto de lei número 54 de 2013. Senhor presidente, cumpre-nos comunicar-lhe que na fórmula disposto do inciso 4 do artigo 68 da Lei Orgânica do Município, vetamos integralmente o projeto de lei número 54 de 2013, ordinário desta Casa de Leis, que dispõe sobre a matéria apta ao Código de Posturas do município, especialmente quanto às doações e às adoções de cães e gatos. Razões justificativas do veto. Em que pese o nobre intuito dos vereadores, o presente projeto não reúne condições de ser convertido em lei, impondo-se seu veto integral na conformidade das razões que passamos a expor. Inicialmente, cabe destacar que o Poder Executivo Municipal instituiu uma comissão para tratar da elaboração do projeto de lei complementar de um novo Código de Posturas do município, através da portaria número 219, de 24 de julho de 2013. Conforme se verifica na anexa cópia do ato. Com efeito, o Código de Posturas em vigor data de 1977 e grande parte das suas previsões estão ultrapassadas, motivo pelo qual constitui o objetivo principal da medida reunir em um único instrumento legal as matérias afetas à lei complementar do Código de Postura, que hoje estão sendo tratadas por lei ordinária e extravagante. Desta forma, não é crível que tenhamos mais uma lei ordinária tratando de matérias aptas à lei complementar do Código de Posturas, como preceita o artigo 46, inciso 4 da Lei Orgânica. Artigo 46. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiver maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observando os demais termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares dentre outras previstas nesta Lei Orgânica. Inciso 4, Código de Posturas. E não é só, é de se notar que o respeitável projeto de lei em questão cria obrigações e despesas para concessionários de serviços e para o próprio Poder Executivo, sem estabelecer qualquer prazo ou fonte de recursos. Se por um lado temos contratos de concessão em curso, por outro temos um orçamento em execução em pleno exercício financeiro, o qual não admite qualquer aumento de despesas sem as respectivas previsões legais. O Poder Executivo, contudo, se compromete a levar em consideração
o nobre intuito dos edis, incluindo no estudo da comissão, inclusive de uma forma mais ampla, o planejamento, as avaliações técnicas e a maior fiscalização na busca de um modelo de sistema de transporte eficiente, não só para os portadores de necessidades especiais, mas para a sociedade como um todo. Por todo o exposto, à vista das razões que demonstram os óbices à sanção, apresentamos veto total do projeto de lei número 26 de 2013. Cordialmente, assina a prefeita Franciane Mota. De autoria do Poder Executivo do assunto, veto ao projeto de lei número 26 de 2013. Isso aqui é 54. Mas fala do 26 também, no final. Senhor Presidente, cumpre-nos comunicar-lhe que na forma do disposto do inciso 4 do artigo 68 da Lei Orgânica do Município, vetamos integralmente o projeto de lei número 26 de 2013, ordinário desta Casa de Leis, que dispõe sobre matéria afeta ao Código de Postura do município, especialmente quanto à criação de obrigações ao sistema de transporte público rodoviário. Razões justificativas do veto. Em que pese o nobre intuito dos vereadores, o presente projeto não reúne condições de ser convertido em lei, impondo seu veto integral na conformidade das razões que passamos a expor. Inicialmente, cabe destacar que o Poder Executivo Municipal instituiu uma comissão para tratar da elaboração do projeto de lei complementar de um novo Código de Postura do município, através da portaria número 219, de 24 de julho de 2013, conforme se verifica na anexa cópia do ato. Com efeito, o Código de Posturas em vigor data de 1977 e grande parte de suas previsões estão ultrapassadas, motivo pelo qual constitui o objetivo principal da medida reunir em um único instrumento legal as matérias aptas à lei complementar do Código de Posturas que hoje estão sendo tratadas por lei ordinária extravagante. Desta forma, não é crível que tenhamos mais uma lei ordinária tratando de matérias aptas à lei complementar do Código de Posturas, como preceita do artigo 46, inciso 4 da Lei Orgânica. Artigo 46. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo 1. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta Lei Orgânica. Inciso 4. Código de Posturas. O Poder Executivo, contudo, se compromete a levar em consideração o nobre intuito dos edis, incluindo no estudo da comissão, inclusive de uma forma mais ampla, o planejamento, as avaliações técnicas e a maior fiscalização no que diz respeito a todos os animais e não só aos cães e gatos. Por todo o exposto, à vista das razões demonstram os óbices à sanção. Apresentamos veto total ao projeto de lei número 54 de 2013. Projeto de lei número 107 de 2003, de autoria do vereador Bruno Pinheiro. Dispõe sobre a instalação de ar refrigerado em no mínimo 50% da frota dos ônibus que opera no sistema de transporte coletivo urbano de passageiros da outras providências. Artigo 1º. As empresas concessionárias e permissionárias que operam no sistema de transporte coletivo urbano instalarão sistema de ar refrigerado com regulador de sua temperatura em no mínimo 50% de sua frota. Artigo 2º. Os veículos equipados com ar refrigerado serão distribuídos nas linhas de maior distância e nas com maior número de passageiros. Esteja o veículo com ou sem catraca ou roleta, independente da categoria ou nomenclatura que seja dada à linha. Artigo 3º. O descumprimento desta lei acarretará multa mensal no valor de R$10.000 para cada autuação aplicada pelo poder concedente. Parágrafo único. A multa de que trata o caput deste artigo será atualizada anualmente pela variação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso da extinção deste índice, será aplicada a outro que venha a substituí-lo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na sua publicação, autor e vereador Bruno Pinheiro. Projeto de lei número 108 de 2013, de autoria do vereador Bruno Pinheiro. Institui a nota fiscal de serviços eletrônica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a nota fiscal de serviços eletrônicos, NFS, e documento fiscal
referente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, de natureza digital, processado em rede de computadores e armazenado na base de dados informatizada sob a responsabilidade da Prefeitura do município de Saquarema. Artigo 2º. O Poder Executivo, no interesse da política fiscal de tributação, arrecadação e fiscalização, poderá conceder incentivos em favor de tomadores de serviços que receberem a NFS dos respectivos prestadores estabelecidos no município de Saquarema. Parágrafo único. A concessão de incentivos poderá ser suspensa a qualquer tempo por ato do Poder Executivo. Artigo 3º. Os incentivos a que se refere o artigo 2º poderão constituir em uma das seguintes modalidades ou ambas. Inciso 1. Concessão de crédito correspondente ao percentual do valor do ISS relativo a cada NFS recebida pelo tomador, para fins de abatimento no imposto sobre a propriedade predial e território urbano, IPTU, nos termos do artigo 5º. Artigo 2º, inciso 2. Realização do sorteio de prêmios entre tomadores, pessoas naturais, que receberem a NFS. Artigo 4º. No caso do inciso 1 do artigo 3º, serão observados os seguintes percentuais aplicados sobre o valor do ISS. Inciso 1. Para pessoa física tomadora de serviço, até 30%. Inciso 2. Para pessoa jurídica tomadora de serviço, até 5% para pessoa jurídica a qual a legislação do ISS atribua a condição de responsável tributário. B. Até 10% para as demais. Inciso 3. Para condomínios, edifício residencial ou comercial tomador do serviço, até 10%. Parágrafo 1º. O crédito será gerado somente após o pagamento do imposto, exceto quando o prestador for optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional, hipótese em que a geração se dará no momento da emissão da NFS. Parágrafo 2º. Quando o prestador de serviço for optante pelo regime do Simples Nacional, será considerado como valor do ISS o resultante da aplicação da alíquota de 2% sobre a base do cálculo. Essa lei está muito... botado na primeira secretaria, vai estar disponível no site também. De autoria do projeto de lei número 108 de 2003, de autoria do vereador Bruno Pinheiro. Projeto de lei número 109 de 2013, de autoria da mesa diretora. Autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto executivo crédito adicional especial no orçamento do Poder Legislativo no valor de R$5.000 da outra providência. A Câmara Municipal de Saquarema aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a chefe do Poder Executivo do município de Saquarema autorizada a abrir por decreto executivo crédito adicional especial no orçamento vigente do Poder Legislativo no valor de R$5.000. Na forma abaixo. Câmara Municipal de Saquarema, Câmara Municipal, Legislativa, ação legislativa, manutenção da atividade legislativa e administrativa, natureza de despesa, abandono, permanência, servidor ativo, no valor de R$5.000. Fonte de recursos 0100. Artigo 2º. O crédito de que trata o artigo anterior é proveniente da anulação parcial de dotação orçamentária consoante o que estabelece o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64, tendo em vista a anulação de dotação apurada na forma abaixo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assinado mesa diretora. Antes de franquear a palavra aos senhores vereadores, gostaria de agradecer a presença da presidente do Mamas, Terezinha, da filha do nosso vereador Chico Pérez, que está aqui conosco, e falar dessa lei aqui,
que às vezes as pessoas ficam olhando, não sabem o que é, né? Isso aqui é abono permanência. O que seria isso? O pessoal da Câmara que vai pedir aposentadoria, mas que ainda não pediu, então é a devolução do que eles pagam para o IBAS. E aquele que tiver dúvida, é só me procurar que eu explico melhor. E vai constar isso no site. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem nessa noite, senhoras e senhores que nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu chegando nesta casa, estava conversando com pessoas que estão aqui, me falaram sobre a ponte que liga a nossa cidade aqui, na mureta de proteção, está com um problema, aparecendo os ferros de contenção, sujeito a machucar uma criança ou alguém que esteja por ali. Então, eu vou fazer para a próxima semana um pedido, uma indicação para que nosso secretário de obras verifique essa questão, mas já vamos falando de antemão para que repercuta isso no Poder Executivo, de alguma forma busque resolver essa questão. Logo no início da nossa legislatura, eu pedi até que ficasse, que o município fizesse, que a Secretaria fizesse uma verificação na ponte, porque eu achava que tinha um problema embaixo que podia causar um problema muito maior. Mas o secretário de obras foi ao local e verificou que não tinha risco na parte de baixo. Agora parece, as pessoas estão comunicando que há um risco nas muretas de proteção, guarda-corpo. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, ontem eu tive a satisfação de participar do primeiro simpósio de histórias de Saquarema, que aconteceu na FAETEC, e eu participei juntamente com Erivelto Bravo e mais uma senhora, que nós fizemos, falando sobre a história de Saquarema. E o meu tema foi falar sobre a Confederação dos Tamoios em nossa cidade. E a pessoa que promoveu esse simpósio, inclusive a nossa vereadora Adriana estava lá, a Adriana Divande, o senhor Carlos Alexandre Cardoso de Jaconé, ele falou para mim que tem um sonho, o sonho dele é fazer um museu em Saquarema. E eu disse que como eu também tenho muitos sonhos, e eu lembrei que no meu site existe uma frase que fala sobre os sonhos. E eu lembrava naquela oportunidade, Fernando Pessoa, que todos nós temos nossos sonhos e todos nós temos que buscar realizar os sonhos. Eu também tenho um sonho de criar uma biblioteca pública, uma biblioteca particular minha, mas para oferecer ao público da nossa cidade. Espero um dia poder também realizar esse sonho. E o meu tema, como eu disse, eu comecei a falar sobre a história do Brasil para chegar até os Tamoios. E eu lembrava naquela oportunidade que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Gouveia em 1500. Aí alguém perguntou, mas não era Cabral? Não, a história verdadeira diz que quem descobriu o Brasil foi um navegador, Pedro Álvares Gouveia, porque em Portugal o sobrenome do pai só era aplicado para o primeiro filho, primogênito, e Cabral era o sobrenome do pai, e Pedro Álvares Gouveia tinha um irmão
primogênito. Ele só foi ser cabral depois da morte do irmão primogênito, muitos anos depois. Falei também que, na verdade, em 1498, tinha estado no Brasil Duarte Pacheco Pereira, um navegador português, a mando da coroa. Esse sim foi o verdadeiro descobridor do Brasil em 1498. Porque a história que contam para a gente é diferente da história verdadeira. Lembrei até que no Tratado de Tordesilhas, em 1494, esse mesmo Duarte Pacheco estava lá e assinou o Tratado de Tordesilhas como embaixador de Portugal, certamente já sabendo que existiam as terras do Brasil. Porque o Tratado de Tordesilhas foi para fixar em 370 léguas da ilha de Cabo Verde para o poente as terras que pertenciam a Portugal. E Espanha queria que fosse só 100 léguas. Se fosse 100 léguas, ia bater no meio do Oceano Atlântico. E por que Portugal não queria 400 léguas, nem 200 léguas? Queria 370 léguas. Porque cairia exatamente nas terras do Brasil. Então, começamos a falar sobre isso lá. E falei, no tema que me foi proposto, sobre a Confederação dos Tamoios. E falei quem eram os tamoios. Na verdade, existiu aqui, em nossa região, uma tribo de índios chamado Tupinambás. Esses índios, Tupinambás, que, sendo perseguidos pelos portugueses, fizeram uma aliança, os Tupinambás, os Carajás, os Amorés, os Goitacazes, para se proteger contra Portugal. E eu falei também, por que índios? Por que a palavra índio? E quando Cristóvão Colombo descobriu a América, ele achou que estava chegando à Índia e chamou os nativos daquele local índios. E nós, os europeus, chamou todos os habitantes do Brasil e da Europa, quando chegaram na América, de índios. Índia quem nasce na Índia, mas ficou esse nome índio. E eu discorri sobre a luta dos Tupinambás, porque no início, quando os portugueses chegaram, os índios eram dóceis, receberam os portugueses com maior tranquilidade, mesmo sendo para eles um fantasma. Certamente chegar hoje no Brasil, no mundo, um disco voador com seres do outro mundo, nós vamos ficar horrorizados. Foi o que aconteceu com os índios. Chegaram aqui pessoas brancas, peludas, em uma nave, né? E eles, de qualquer forma, trataram os portugueses com cortesia. Até o dia, anos depois, 30 anos depois, os portugueses começaram a buscar uma forma de escravizar os índios, porque precisava desenvolver a cana-de-açúcar em São Paulo e não tinha mão de obra. Aí os índios começaram a lutar pelos seus interesses e se reuniram numa aliança, os Tupinambás, que viviam na nossa região, para defender-se contra a opressão dos portugueses. E conta a história que um dos maiores líderes dos Tupinambás era o Cunhambebe. Ele era chefe de uma aldeia em Angra dos Reis. E esse foi o grande líder da resistência dos Tupinambás para se defender contra os portugueses. E esse Cunhambebe, e grande parte da sua tribo, foi dizimada, foi morta por uma guerra bacteriológica. A primeira guerra bacteriológica que se ouviu. Os portugueses lançaram roupas com varíola, de pessoas que tinham morrido de varíola, e os índios pegaram a varíola e morreram. Então os portugueses lançaram essa guerra bacteriológica em 1560. E eu discorri sobre tudo isso. Mesmo os índios tupinambás, nessa confederação dos tamoios, e tamoio também não é etnia de índio. Tamoio são os mais antigos, os mais velhos. Para nós, na história, ficou tamoios como sendo etnia de índio, mas não é.
O nosso índio não é tamoio, o nosso índio é tupinambá, o índio que vivia em Saquarema. Mesmo sendo massacrado, porque o poderio de Portugal era muito grande, esses tamoios foram guerreiros e lutaram até a última gota do seu sangue para defender a sua liberdade, o seu ponto de vista. E essa é uma lição que ficou da história dos tamoios, da história dos tupinambás. E temos que lutar, escrevi aqui, pelos nossos ideais, pelas nossas convicções, para não sermos escravizados. E eu quero trazer essa história dos tamoios, que nós contamos ontem lá, para o nosso dia a dia. Estamos vivendo em nossa cidade uma disputa muito séria. E essa disputa, a gente percebe claramente que é a disputa do poder público contra a empresa Rio Lagos. Nós somos o poder público, nós que eu digo, 13 guerreiros e mais uma guerreira que é a prefeita. Nós, 14 guerreiros, os 13 vereadores e a prefeita, contra o poderio da Rio Lagos. Isso é uma disputa que nós temos que buscar uma fórmula de resolver. Estamos lutando há meses para que possamos diminuir a passagem da empresa de ônibus e fazer com que ela cumpra os horários. Estamos há meses, a nossa Câmara já aprovou um projeto, a comissão, e pedimos que abaixasse a passagem, principalmente porque o governo federal abaixou o imposto, COFINS, em 3,65%. E eu faço perguntas. Por que não conseguimos o êxito nessa nossa intenção, nessa nossa batalha? O que leva a empresa a achar que é mais forte do que o povo de Saquarema? O que leva a empresa a achar que é mais forte que os guerreiros que o povo escolheu para defender os seus interesses nessa cidade, que são os vereadores e a prefeita? Será que estamos lutando com as armas certas, senhor presidente? Nós temos que mostrar à empresa, senhor presidente, que nessa cidade existe quem representa o povo. Nós temos de mostrar nessa cidade que os votos que nos deu o povo, a 13 vereadores e a prefeita, tem que ser significativo para mostrar que a gente não aceita mais que essa empresa faça o que ela quer com a nossa comunidade. E nós temos que agora, senhor presidente, dar um ultimato a essa empresa. Conversarmos a Câmara, conversarmos de novo com a prefeita e pedirmos, vamos nos unir, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, nas nossas veias ainda circulam sangue dos tupinambás, aqueles que lutaram até o último momento para não ser escravizado. E eu, senhor presidente, estou dizendo isso, pelo menos que a empresa venha esclarecer por que ainda não cumpriu o que tem que cumprir. De repente, a empresa pode ter algum argumento que a gente não sabe. Ela não vem aqui dizer. Agora, não podemos ficar calados. Nós temos que ir em busca de saber por que a passagem não foi reduzida a R$ 2,50, como foi proposto por essa casa. E, inclusive, com a aceitação da prefeita, que é guerreira junto com nós nessa empreitada. Em nenhum momento a prefeita nos fechou as portas para a nossa casa com relação a isso. Pelo contrário, ela tem dito, inclusive, que vai buscar soluções com a gente. E nós confiamos nisso, porque sabemos que ela é uma pessoa extremamente preocupada com isso. Não podemos, senhor presidente, como eu disse aqui na sessão passada, vereador é aquele que vê a dor do povo. Eu já disse isso, que nós ouvimos nas palestras. Nós estamos vendo a dor do povo e queremos buscar a solução para esses problemas. Se não, presidente, vão dizer que nós, vereadores, somos os mequetrefes, como já foi dito aí da outra vez.
esqueci até o nome que eles usam aí. Então, presidente, nós temos que reagir. Não podemos ficar calados, porque nós, vereadores, fomos eleitos para lutar pelo povo, e nós, 13 guerreiros aqui, mais uma guerreira lá em cima, temos que buscar uma solução para isso urgente, e eu conto mais uma vez com todos os vereadores, porque essa casa é uma casa guerreira, e sabemos que a prefeita também é uma prefeita guerreira. Senhor presidente, eu trouxe essa história dos tupinambás, para também dizer que circula dentro de nosso sangue o sangue dos tupinambás, dos negros, de Zumbi, por exemplo, que veio para a nossa terra para proteger os negros, e a cor nossa de português, me parece que agora é o que menos importa. O que importa é que temos que lutar para defender o nosso povo, e eu sei que a Câmara Municipal, nesses 8 meses de mandato, essa nova Câmara, está fazendo isso com muita galhardia e com muita habilidade. É isso que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. E eu quero agradecer a presença da minha filha Thaís, que veio aqui me visitar hoje. Boa noite a todos. Muito obrigado. Está franqueada a palavra dos senhores vereadores. Pela ordem, a vereadora Adriana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Taeta, a todos presentes. Agradecer, em nome da minha filha Keila e do amigo Arley, a todos que estão aqui nos ouvindo. E eu quero começar a minha fala. O vereador Bruno fez uma indicação ali pela Rua 13. Realmente, Bruno, está precisando de um reparo, mas já começamos a fazer um trabalho ali que já amenizou um pouco a situação. E tive com a prefeita na segunda-feira, estava conversando sobre alguns pontos lá de Jaconé, e foi falado, estamos terminando de asfaltar algumas ruas para fazer o recapeamento de toda aquela 13. Em breve já vai ser resolvido aquele problema, se Deus quiser. Pode ficar tranquilo que eu estou atenta ali no bairro. E quero falar também sobre uma indicação que eu fiz na semana passada. Hoje eu até fiz uma indicação à prefeita de um projeto, falando sobre o projeto de uma praça, sobre skate. Como é que é? Skate, boa praça. Né? Vou estar efetuando, juntamente com a emenda, né, do orçamento 2014, para que seja contemplado esse pedido, porque o skate tem sido o esporte ultimamente dos jovens, dos adultos, das crianças, né? E tem um local apropriado para que isso possa estar acontecendo. Então, já encaminhei ao Executivo essa proposta, né? Para que possamos realizar mais esse sonho aqui juntamente com a nossa juventude. E também aproveitar a oportunidade, que eu estive ontem também, tive a oportunidade de estar com a minha filha no primeiro simpósio de história, que foi, como o vereador Chico já falou, lá na FAETEC, que realmente nos enriqueceu com a história de nossa Saquarema. Pena que não estava cheio ali, né, Chico? Mas muito bonito, vale a pena. Quem não participou, quando tiver a próxima aí, participe, porque a história da nossa Saquarema é linda, né? Parabenizo aqui o Carlos Eduardo pela belíssima exposição, e ao vereador Chico, né, que foi um palestrante, juntamente com Erivelto, que trouxeram grandes conhecimentos da história da nossa Saquarema. Fiquei muito feliz de ter participado, juntamente com todos ali, desse primeiro simpósio. Tá? E vim falar sobre... Vereadora, você me dá uma parte? Pois não. Vereadora, quero agradecer a vocês pela parte, e eu gostei muito da sua proposição com relação a essa questão do skate, das praças de skate. E a senhora falou uma coisa interessante, de colocar no orçamento do município próximo ano essa emenda, para que possamos, de alguma forma, esse
orçamento que está sendo criado em Brasília, que vai certamente nós podemos criar aqui, e fazer com que o Poder Executivo cumpra esse projeto de Vossa Excelência, que é muito interessante. E quando Vossa Excelência falou sobre a nossa palestra de ontem, eu lembrei que a maior batalha dos índios aconteceu em Maranguá. E Maranguá, exatamente, Sampaio Corrêa. Então, a gente lembrou disso. Maranguá é Sampaio Corrêa hoje. Lá aconteceu a maior batalha dos tupinambás com o governo Antônio Salema e a dizimação de índios em nossa cidade. Lembrei disso agora e quis lembrar também e agradecer a vocês pela parte. Obrigado. Obrigado, professor. Então, concluindo a minha fala, nessa indicação do projeto, nós podemos contar também com possíveis parceiros para que possa ser realizado, né, essa indicação. Tá? Então, por hoje é só. Boa noite e obrigada. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Bruno Pinheiro. Queria colocar para todos os presentes também que no dia 26, na FAETEC, a partir das 19 horas, nós vamos estar entregando o título de moção de aplauso. Algumas pessoas que prestaram relevante serviço à nossa sociedade. Então, as pessoas estão convidadas. A sessão vai ser na FAETEC, a partir das 19 horas. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Paulo Renato, senhora vereadora Taeta, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhora vereadora Adriana, me perdoe pela falha, senhoras e senhores que nos assistem também pela internet, antes de começar, quero saudar a presença do grande amigo aqui e guerreiro, que faz parte de uma corporação uma das que eu mais respeito, que é o Henrique, que está aqui presente. É o Sargento Henrique. Quero também, senhor presidente, fazer algumas observações. Eu não iria fazer, mas eu não pude deixar de falar dos 13 guerreiros. 13 é um número interessante, cabalístico. E que somos 13 guerreiros, mas tem uma pessoa que destoa, que é o Poder Executivo, que não é nada de guerreira. Aquilo ali parece até uma UPA de lata. Se ela fosse guerreira, vereador Chico Pérez, ela teria pulso firme de chegar para o dono da empresa e falar, olha, eu quero aqui, ó, abaixa. Porque se não abaixar, eu caço a sua concessão. E dane-se, contrato, eu pago. Ela falaria isso, mas não tem pulso forte. Já era de esperar. Fizemos nossa parte. Uma outra observação. Vereador, eu gostaria de depois uma parte, por favor. Claro. Uma outra observação que eu quero fazer é com relação, passou na Câmara sobre os crimes cibernéticos e de internet. E peço que todos desta casa aqui, assessores, quem está vendo e quem está vendo pela internet, em redes sociais, para atentar um pouco nisso, porque os crimes cibernéticos existem. E não é porque você está ali na internet e pode fazer e dizer o que bem quiser, porque pessoas estão atentas, o Ministério Público também. Faça a democracia na internet, mas se quiser falar alguma coisa, fale com base, porque às vezes você está sendo investigado e não sabe.
Terceira observação, eu quero fazer uma observação para saudar a senhora Antônia, na pessoa do vereador Rodrigo Borges, e desejar a ela mais sucesso ainda na inauguração da loja hoje lá em Bacaxá. É de coração. Quanto ao seminário, eu não estive presente fisicamente, mas estava assistindo online. Infelizmente, nós vereadores não podemos ir, temos outros afazeres. Tenho que dar os parabéns ao que foi explanado pelo vereador Chico Pérez sobre os tamoios. Sei que a vereadora Adriana esteve presente. Quero louvar muito também o Erivelton Pinheiro, que é meu primo, e pedir que a casa um dia o chame aqui para fazer uma tribuna livre, dizendo, são tantos, a riqueza do conteúdo do que ele apresenta, vale a pena. Cada vez vai nos deixar até mais com vontade de ser saquaremense. E vou terminar falando da dona Filomena, que estava lá falando do sambaquis. Porque parte boa todo mundo fala. Agora deixa que eu falo a parte ruim. Porque os sambaquis e saquaremas estão acabando. É mais um desrespeito desse governo, que eu já estive lá. Mas vou fazer uma indicação e torno a voltar nesta tribuna com mais base para comentar dos sambaquis. Vou começar a minha fala, senhor presidente. Se é que não já comecei. Reportagem O Dia. Com diploma e sem registro. Formandos dos cursos da FAETEC em Saquarema estão impedidos de trabalhar. Situada em uma área de 25 mil metros quadrados, a maior unidade da FAETEC no estado do Rio de Janeiro, há 1 ano e meio, na região dos Lagos, custou 35 milhões. Na época, a Escola Técnica Estadual Elber Vignoli Muniz, muito bem dado o nome, que é Binho, pessoa inteligente, no distrito de Bacaxá, prometia fornecer mão de obra técnica e abundante e de qualidade para todas as cidades da Baixada Litorânea. No dia 9 de agosto, os 172 alunos colaram grau. Junto com o diploma, veio a surpresa, formandos dos cursos de petróleo e gás, edificações, segurança do trabalho, eletromecânica, meio ambiente e mais um monte de coisa. Não tinham credenciamento pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, e muito menos os seus cursos técnicos. Sem o registro no órgão, os novos técnicos não podem exercer funções. Aí diz uma pessoa anônima, porque eu não entendo porque que esse pessoal tem medo. Me procura que eu falo, não falo o nome não. Tenho um diploma que não serve para nada. Teoricamente estou formada, mas na prática não posso trabalhar. Critica uma das formandas que prefere não se identificar. Isso aqui é o jornal O Dia. Com ela, alguns alunos tiveram que abrir mão de ofertas de emprego, porque não possuíam carteirinha de profissional do CREA. De acordo com o órgão, se for constatado que o profissional está atuando sem registro, ainda pode ser condenado e ser processado por exercício ilegal de profissão. Olha a educação dessa maravilha que todo mundo diz, que está aqui em Saquarema e que fulano de tal trouxe para cá. Olha, isso aqui, quem se forma lá está sujeito. Petróleo e gás sem estágio e tal. Tudo bem. Averiguei o caso e já soube que foram lá no CREA querendo dar aquele jeitinho brasileiro. Querendo fazer um registro anterior. Isso o Ministério Público que está me assistindo deveria investigar. Jeitinho brasileiro. E pior, eu constatei o pior.
o que a reportagem ainda não abordou, mas eu vou dizer agora. Laboratório é essencial na grade do curso técnico. O laboratório. Sem horas de laboratório, dificilmente se consegue um emprego. A FAETEC tem várias salas de laboratório, mas sem equipamento nenhum. Eu jamais iria a um dentista que nunca pegou uma boca para trabalhar. Um pipoqueiro que nunca pegou numa panela não sabe vender pipoca, não sabe fazer pipoca. Agora, quem é o responsável? Saquarema merece isso? Ainda bem que tem uma coisa para acontecer que eu não posso falar, mas vai acontecer e está recente. E quando acontecer, eu garanto que vão sair às ruas e vão soltar fogos. Mas deixa para lá. Compromisso da prefeitura com a segurança nas vias públicas. Outro tópico. Para piorar a situação, passo pela Avenida Litorânea, passo por tudo quanto... Vou botar aqui, Rua da Praia. A Rua da Praia é chamada agora de Pista da Morte. Para mim, é um trem fantasma. Não tem luz, ou seja, iluminação elétrica, igual lá na 13. A 13 não tem iluminação também, Adriana. Eu sei que está precário, você está buscando, eu vejo seu esforço, mas eu não vejo esforço do Executivo. Uma lâmpada para o Executivo não custa nada, perto de tantos milhões que gastou na FAETEC para enganar os alunos que aqui estão, para enganar em época de eleição, dizendo que vai inaugurar isso, inaugurar aquilo, e quando passa, é essa vergonha que aqui passamos. Quebra-mola em frente a Marocas, quase que quebra o carro da gente. Aí veio uma vez o Chico Pérez falar, não, que o código diz que ali a área urbana é 60 km por hora. Passa 10 km por hora ali em frente da Maroca, que se você passar 20, 30, quebra a mola do seu carro. E segundo, o quebra-mola é ilegal. O Código de Trânsito extirpou. Não pode. Pode colocar apenas redutores de velocidade, não mais quebra-molas. Vou finalizar apenas dando exemplo. Uma parte, vereador. Me desculpe, me perdoe, toda parte. Vereador, obrigado pela parte. Eu quero retomar minha fala com relação à guerreira prefeita. Eu reconheço, nós temos aqui 13 guerreiros e uma guerreira que é a prefeita. Porque o que ela tem feito pela nossa cidade, só mesmo uma mulher guerreira poderia fazer. Pelo esforço que ela está fazendo para trazer melhoramentos para a nossa cidade. Vimos agora a inauguração de quase 6 postos de saúde. Um posto de saúde aqui, que é um mini hospital mesmo, a gente viu aqui. As escolas que ela está remodelando todas, o asfaltamento que faz para toda a cidade. Na verdade, ela é efetivamente uma guerreira, mas nós sabemos que não podemos tudo. E temos que nos unir cada vez mais para buscarmos os resultados, para que possamos cada vez mais melhorar a nossa cidade. E eu fico pensando aqui, com relação ao diploma, eu me lembro que quando eu fiz faculdade e terminei minha faculdade, eu não recebi o diploma. Eu levei quase 6 meses para receber meu diploma, recebi uma declaração e depois recebi um diploma. Certamente, a FAETEC, que é uma escola estadual, trazida para cá com esforço do nosso deputado Paulo Melo e da prefeita de alguma forma, mas a questão administrativa é da FAETEC, escola estadual, que eu já soube, eu fiquei preocupado quando eu li isso no Globo, no jornal, no dia. Mas já existe possibilidade, já está resolvida essa questão, e os nossos alunos receberão da FAETEC o seu diploma como merecem e como para que possam estar aptos a trabalhar. Então,
os jornais dizem coisas que às vezes são inverdades. A gente traz para cá uma notícia. Quero agradecer até o vereador Bruno Pinheiro de ter trazido isso para a nossa casa, para que possamos, na semana que vem, já esclarecer a população que está tudo resolvido e que não há nenhum mais problema na FAETEC, que é uma conquista das mais importantes que nossa cidade teve. E os quebra-molas. A lei proíbe mesmo, tem que ser coisa baixinha, redutor de velocidade, mas é aquilo que a gente fala, né? É um mal necessário, infelizmente, que tem que ser apenas sinalizado para que não haja um prejuízo maior para a população. Obrigado pela parte, vereador. Que isso. Eu fiz várias indicações em relação à pintura das ruas, a tudo, mas até hoje não foi atendido. Não sei se porque... Eu acho que eu vou pegar um microfone, porque eu não estava me escutando, eu gravo. Eu não me escutei na sessão passada, estava dando uma interferência. Deve ser algum problema. Não, mas não acredito que todos estejam escutando e lá também esteja gravando. Desculpe que eu me perdi. Obrigado, Rodrigo. Vereador Chico Pérez, nós estamos com o Rodrigo hoje por causa da inauguração. O senhor sabe me dizer qual o maior investimento que a prefeita fez no que mais Saquarema tem em turismo? O senhor sabe me dizer o que é investido no que a agricultura de Saquarema produz? É nada. Não existe isso. Não tem. Não tem. Foram dados que eu peguei no IBGE. Não existe. Saquarema é fora do mapa. Trazer asfalto, que está tudo porcaria por aí, onde tem gente que faz, coitada da pessoa que vai lá e faz o quebra-mola artesanal. Ué, não quer que morra um filho? Daqui a pouco morre um filho, morre um sobrinho, morre até eu mesmo, atropelado. Depois de falar isso, fico até com medo de morrer atropelado. Isso é uma preocupação grande. Acho que esse governo é um governo de desrespeito à vida. Uma parte, vereador. Uma parte. Pode falar, claro. A senhora, as mulheres sempre têm prioridades. Obrigada. Vereador, falando em relação, que você estava falando da iluminação e da rua lá da praia, hoje eu tive até, quando eu passei, vindo para cá cedo, lá estavam as pessoas da iluminação fazendo a recolocação das lâmpadas queimadas, tá? Parei, conversei, tá? Até indiquei alguns lugares lá que não estava na relação, que eu passo ali todos os dias e vejo. E o pessoal trabalhando lá, fazendo a demarcação das ruas, né? Que a rua não está marcada, já estavam lá fazendo as faixas divisórias. Em relação ao quebra-mola, como você estava falando, por isso que foi feito, eu fiz até uma indicação que foi lida hoje, de faixas de pedestre. Né? Não existe faixa de pedestre. Não existe, mas foi feita uma indicação e acredito que a nossa prefeita vai atender esse pedido, porque não é uma coisa difícil. E com isso, está reeducando as pessoas para que seja, né, realmente, como que se diz, que respeite a faixa. Que, quando nós estivemos lá em Brasília, nós estávamos observando isso, em outros lugares também, né? Nós estávamos atravessando, eu, o vereador Pitiquinho, e realmente, você passa ali, automaticamente, os carros respeitam, param. Então, eu acredito que aqui em Saquarema não vai ser diferente. Né? Daqui a pouco vai ser instalado e as pessoas vão estar respeitando e dando assim, mais segurança para que possamos atravessar as ruas com mais, né, segurança. Obrigado pela parte. Por nada. Como eu digo, o governo que desrespeita. E espero que as pessoas, eu tenho certeza que o povo vai fazer a parte dela, basta o governo fazer a dele. Vou dar um exemplo de desrespeito. Eu comentei sobre o posto de Salvamar, aqui em Itaúna, que eu acho que um barraco era melhor para se morar do que aquele posto que está lá. E sabe qual foi a solução dada pela prefeita? Ela retirou. Deve ser vergonha, né? Porque ela não se espelha naquele que não foi ela que fez, que está lá em Itaúna.
há outros modelos. Só que ela não está nem aí para o ser humano, ela quer fazer asfalto. Asfalto e asfalto. Falei na semana passada que esse governo que aí está, é o governo show da Xuxa, que em época de campanha é beijinho, beijinho para todo mundo. Agora é tchau, tchau, só anda de helicóptero. Só que o chefe de executivo desse estado vai vir aqui semana que vem. E aqui eu deixo a todos a mensagem do Papa. Vou ler, o Papa que colocou. Vai lá, ó. Quero que vocês saiam nas ruas. E vai lá receber o governador. Vamos ver se realmente o governador vai ser aplaudido pelo povo de Saquarema. Está aqui, ó. Papa Francisco. Quero que vocês saiam às ruas. Está aqui. Com esse final, encerro a minha fala. Agradeço a todos. Uma boa noite e fiquem com Deus. Muito obrigado. Está franqueada a palavra, senhores vereadores. Pela ordem, vereador Matheus. Só para colocar para o vereador Bruno e a todos presentes, que a FAETEC tem 1 ano e 6 meses de existência. E a gente sabe que a fase de credenciamento é uma coisa mais complicada com o MEC. Isso já está acontecendo. Então é questão de mais uns diazinhos para a gente colocar isso em pauta. E a FAETEC é um órgão estadual. Mas nós, como vereador, temos todo o direito de cobrar e cobrar bem, porque são os nossos munícipes que estão precisando desse diploma. Mas como disse bem o vereador Chico, que quando fez faculdade também ficou um tempo, e todo o primeiro curso que é formando, pessoal formando, tem esse problema, em qualquer lugar, em qualquer faculdade, em qualquer órgão, sempre tem esse problema, até ser legalizado. Queria só, Matheus, só para complementar aqui alguma coisa, dizer o seguinte. Né, não porque tem um sargento aqui, me desculpe o sargento. Nossa cidade está vendo alguns crimes pontuais. Né? Foi Cacalo, foi sequestrado há um tempo atrás. Foi a filha de Pedro que foi sequestrada semana passada, em frente ao Bradesco. Não, foi a filha de Leia e Pedro. Agora no Boqueirão recebi agora uma mensagem, 3 pessoas foram assaltadas. Então a gente está vendo que as coisas estão acontecendo também na nossa cidade em termos de segurança. E já vou botar o nosso procurador, Fábio, para chamar o delegado aqui e o chefe aqui para a gente conversar. E a gente tem que pressionar, porque a gente está aqui para poder ajudar a população. A gente não está aqui para ser vereador biônico, não. A gente está aqui para, além de cobrar o Poder Executivo, a gente tem que cobrar as outras autoridades que fazem parte da nossa sociedade. Então, a gente vai convocar os dois aqui para a gente ter uma reunião e cobrar isso bem, porque, além dos pontos de droga que eu sempre coloco aqui, né, que a cidade está infestada, isso não é uma coisa só de Saquarema, qualquer cidade praiana tem esse tipo de coisa. E a nossa cidade é praiana, a gente tem. Então, eu acho que está chegando o final de ano e eles estão querendo arrumar o 13º deles. E a gente tem que mandar prender todos eles. Tem a palavra o vereador Matheus. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras e vereadores dessa casa, plateia aqui presente, pessoal que nos assiste via internet. Eu vim aqui, né, primeiramente para agradecer, né, fiz um pedido, uma indicação há uns meses atrás aqui, pedindo uma reforma na quadra do Colégio Gustavo Campos da Silveira. As obras já começaram da quadra do Gustavo Campos da Silveira. Né? Agradecer. Eu não chamo de guerreira, não. Eu chamo de uma prefeita corajosa, com disposição de trabalhar, porque eu sou homem, tem muito homem que não honra as causas que veste nesse município, e chegou a mulher para honrar e está honrando. A mulher está botando para quebrar nesse município, nesses 4 anos. E
diz sim e diz não. Eu já falei algumas vezes e falo de novo, ela não tinha que ser prefeito por mais, ela tinha que ser prefeito por 20 anos dessa cidade, uma mulher tinha que comandar essa cidade por mais de 20 anos, porque está mostrando trabalho para qualquer um que seja. Tanto faz, nós vereadores, secretários, quando ela tem que dizer não, ela diz não, quando ela tem que dizer sim, ela tem que dizer sim. Muitas das vezes, nossa cidade aqui, no passado de alguns governantes que tiveram nessa cidade, você entrava nessa cidade, qualquer um chegava lá, marcava um terreno e dizia ser dono. Entra hoje e pega, chega uma pessoa ali e pega o IPTU de outro, sem o seu proprietário, sem a procuração. Então, é um pouquinho de coisa que a cidade melhorou. A prefeita da cidade, ela honra, está honrando Saquarema, por ser uma mulher. E eu sou homem, eu não tenho vergonha de falar isso. Né? Então, e muitas das coisas que está errado, eu vejo o nosso grupo político que faz parte da situação, a gente já mostra e fala. Não tem esse negócio aí. Porque gosto muito do nosso vereador Bruno, advogado. Numa sessão atrás, eu queria que uma hora ele viesse aqui na tribuna dizer o que está bom nesse município. O que ele acha que está bom aqui. Porque se o asfalto não é qualidade de vida, eu não sei o que é. Se reformar um posto de saúde não é qualidade de vida, eu não sei o que é. Trazer uma escola, igual tipo a FAETEC, para Saquarema, eu não sei o que é bom. Trazer um hospital novo para Saquarema, eu não sei o que é bom. É claro que nós temos que se melhorar nessa cidade, porque o trânsito, meu sobrinho está internado lá no hospital, no regional, por acidente de trânsito na praia. Mas será que ele não estava correndo com a moto? Para que habilitação? Eu acho que o cidadão tem que aprender a conduzir o carro e a moto também. Porque não adianta você fazer quebra-mola, daqui a pouco vai virar a cidade do quebra-mola, quando infartar uma pessoa, eu quero ver a ambulância chegar no hospital com tanto quebra-mola. Só uma parte nessa ponto, senhor daria? Tem a parte, vereador. Eu não entendi o que Vossa Excelência falou, porque eu sou contra os quebra-molas. Vossa Excelência também acha que está ruim Saquarema. Vossa Excelência falou várias vezes que a Barra Franca merecia melhorar. E o que está ruim é para falar que está ruim. E agora, acabou de falar, o quebra-mola está ruim. Foi o que eu falei. Eu só estou concordando com Vossa Excelência. Quando a coisa é boa, eu falo. Governos atrás, tinha UTI no hospital. Não é esse governo que está aqui há 5 anos, não. 5, são 4 não. 5. Um perdeu, ganhou no tapetão. Agora não foi a maioria do povo que votou. Não foi. Isso é matemática, está no número. Então, outros governos funcionava. A saúde, o médico era valorizado. O pessoal que varria o hospital era valorizado. Hoje, só é valorizado esse secretário aí condenado pelo Tribunal de Contas, biônico, e os 5 subsecretários que ganham R$ 7.500. O senhor, lá com os pescadores, garanto que queria dar mais qualidade de vida a eles, como eu também quero. E eu acho que o senhor está certo. Vamos fazer uma Barra Franca navegável? Vamos. Mas agora, uma obra que dura 500 anos e só é feita véspera de eleição, eu não admito. É só isso. Muito obrigado. Vereador, quando fala da Barra Franca, hoje eu estou cansado de falar em relação à Barra Franca aqui. A Barra Franca já está feita desde 2000, desde 2001. Ela está funcionando. Está funcionando. Hoje, por incrível que pareça, nós fomos fazer uma gravação na Lagoa, sem querer, eu falei, vou arrumar pescador. Deni estava em frente à colônia. Eu tenho foto para mostrar. Deni botou uma rede e encheu a canoa de peixe, variedade de peixe. Numa redada pegou quase 100 quilos de peixe. Então a Barra Franca está funcionando. Hoje nós estamos, no meu discurso, nós estamos trabalhando um canal navegável, que entre e saia barco, a hora que quiser, que se trabalha hoje na Barra Franca, o que nós vamos ter é um canal navegável. Né? E estamos lá para discutir. Hoje eu tive com o pessoal do INEAS, me atendeu muito bem, falei, o presidente chegou, chamei ele, apresentei como presidente, ele chegou perto e ainda falou, Matheus, isso aí é com você, eu vou lá, essa parte é com você. Mas estava lá, me atendeu, dei as opiniões, falei, mas isso só é possível vir para Saquarema através desse governo que está, presidente, o vereador. Né? É só através desse governo que tem. Então eu queria
que quando tiver alguma coisa, o que está bom? Dizer que asfalto não é qualidade de vida, eu não acredito. Dizer que uma escola técnica, os defeitos, os problemas, se tem, vamos lá ver. Mas que, a moda do ditado da nossa campanha, que melhorou, melhorou. Que está melhorando, está melhorando. Então as pessoas têm que ter ideia do que está melhorando. Igual eu não acho o governador Sérgio Cabral um dos piores governadores para o estado do Rio de Janeiro. Não acho. Tem algumas ostentações, tem algumas que fizeram, até tem. Mas na época dos outros governadores, não tem. Se você olhar o governo do Estado hoje, melhorou muito o governo do Estado. Quem teve peito para subir as favelas, para encarar bandido, botar o PP lá dentro? Então a gente tem que olhar, não pode ser manifestação política, igual está o senhor Garotinho por trás fazendo essas manifestações, botando para a rua para quebrar. A gente tem que ver o que está errado. O que está certo, está certo. Hoje você tem uma firma que trabalha em Saquarema limpando varredor de rua, mas tem carteira assinada pela CLT. Antigamente era contrato. O cara é mandado embora, recebe fundo de garantia, recebe as coisas todas dele. Não é melhor? É uma empresa contratada pela CLT. Então, eu acho que as coisas estão melhorando. Agora, né, o que eu quero dizer é porque eu acho que tem. Se tiver ruim, eu vou falar, mas que a cidade está melhorando, está. E a prefeita está fazendo a parte dela, tá. Como nós, vereadores aqui, estamos fazendo a nossa parte. E o senhor tem o direito, o senhor é oposição, sim. E eu não gostaria que existisse oposição, não. Eu gostaria que tivesse uma Câmara que defendesse o interesse do povo, no geral, independente de quem quer que seja. Eu acho que nós estamos aqui, vereador, para isso. Porque esse negócio de oposição dá essa baderna que deu no Rio de Janeiro aí, ó. Uns iam para a rua com cartaz para reivindicar, os outros iam para quebrar. Assaltar branco, quebrar, e encarar policial lá na Assembleia que a gente viu na televisão. Um absurdo isso. Porque o cidadão comum tem... parte nesse ponto, posso? Deixa eu só terminar minha fala. Nessa parte, como é que pode um homem fardado, que todo mundo está lá defendendo, sai da rua, bota uma farda para defender a gente, bota para defender uma bala, e os caras vão com coquetel molotov para jogar para cima e invadir. Está certo isso? Então ninguém respeita mais ninguém. Pai não é, pai respeita filho, filho não respeita pai. Então eu acho que o cidadão, eu sou político, não deveria estar falando isso, porque amanhã eu vou precisar do voto de novo. Mas é dessa forma, eu acho que o cidadão tem que se valorizar, tem que se aprender a respeitar um ao outro. Está faltando isso na nossa sociedade, na gente. O que tiver errado, nós temos que falar que está errado. O que tiver certo, nós estamos falando que está certo. Como eu fiz uma indicação hoje para as câmeras aí nos postos de saúde, nos hospitais, essa indicação eu fiz porque no outro dia que inaugurou o posto de saúde, eu sou um dos que venho aqui criticando o médico, porque não são todos, mas a maioria, o problema da vida, e falei isso para o secretário de saúde, o problema da saúde está no médico, no porquê. Não são todos que querem trabalhar. Você tem um irmão médico, mas que trabalha, está lá, vejo ele na Unimed, já atendeu alguns colegas meus, já participei lá com ele, agora tem médico que não quer trabalhar. Entendeu? Quer 2 contratos, 3 contratos, não quer trabalhar. Então, não é um problema. Essa indicação, porque na outro dia que inaugurou o posto de saúde, sabe o que aconteceu? O médico foi agredido por uma pessoa dentro do posto de saúde. Foi agredido, acho que é doutor Rafael, foi agredido. A minha mulher estava trabalha na recepção, chamou o médico veio, quando não é esse médico, o cara veio dar uma voadora no médico, é isso. Né? Pode isso? Fazer isso com o médico? Pode. Né? Pode, então eu acho que esse cidadão está correto, mesmo que se ele não tivesse, mas o médico é um cidadão também. Então eu acho que o cidadão tem que ter um autocontrole. Trânsito, motorista, tem que respeitar, igual a Adriana falou, o senhor estava com a gente lá em Brasília, viu, a gente passava, os carros paravam. Então o jovem tem que ter mais consciência, à noite, de dia, eu acho que isso aí, a gente tinha que abrir uma audiência pública aqui em Saquarema para falar sobre o trânsito, para falar conscientização do trânsito. Porque nós aqui, vereadores, estamos tentando fazer a nossa parte. Como eu já falei, as pessoas não gostam que eu fale isso, porque acho que eu não estou me menosprezando, não. Não sou letrado, mas sei o que é certo, errado, sim e não. Você é da parte, vereador? Primeiro, eu tinha pedido primeiro, por favor, se o senhor não se importar. Vai. Por favor. É só para não cortar, você me desculpe, vereador Guilherme, com todo respeito, é porque até sempre abro mão para Vossa Excelência. É o seguinte, primeiro que aqui a oposição em Saquarema teve passeata. Tomara que tenha sido da oposição, porque aqui nenhum galho de árvore foi quebrado. Agora,
O governador que o senhor venerou aí tanto, o senhor está falando bem dos médicos, chamou médico de ladrão. O governador que o senhor está falando bem, prendeu bombeiro militar, que salva vidas. Esse é o governador do estado do Rio de Janeiro. Por isso que o povo está revoltado. Mas ano que vem tem eleição. Ele não é mais candidato. Devia ser, para ver a surra que ele ia tomar nas urnas. Devia ser. É só isso. Como é que eu posso gostar de um homem que chama médico de ladrão? Prende bombeiro, quer bater no povo? Não gosto de Sérgio Cabral. Se vier aqui, eu vaio ele também. E lá como povão. Muito obrigado. Eu acho que essa palavra gostar, vereador, não tem que ser usado na política. Tem coisas que às vezes eu não vou gostar, mas se tiver bom, eu vou ter que aceitar. Aí vira o lado pessoal. O lado pessoal não pode ser usado em nada. Eu posso até não gostar de alguém aqui, mas se a pessoa tiver certo, tem que dizer que está certo. Então, se gostar, não tem que usar. Esse lado de gostar, isso aí não pode ser. Porque tem as coisas, já falei, tem as coisas ruins que não foi feito no governo do Estado. Mas em relação aos outros governos que passaram no Estado do Rio de Janeiro, você pode ter certeza, para quem é consciente olhar, esse governo que está aí não é um dos melhores, mas não é um dos piores. É melhor que todos eles que passaram anterior a eles, que se antecedeu a eles. Muito melhor. Inclusive, a minha classe eu represento, desde que chegou esse governo municipal, que eu faço parte desse grupo político, para a pesca foi excelente. Governos passados, perdemos nossa colônia de pesca, perdemos a identidade do pescador, e com esse grupo político hoje que eu tenho aqui, que me representa, que eu represento e me representa, nós voltamos a ter tudo de novo. Barra Franca, Capela de São Pedro, o pescador está recebendo seus direitos, tem Pronaf, tem defesa, tem tudo, foi através desse grupo político que eu represento aí, que eu faço parte. Só posso fazer só uma observação antes. É uma observação. O governo Dilma tem um ministro chamado Crivella. É o ministro da Pesca e Aquicultura. Graças a ele, o senhor está feliz. Não é esse governo estadual, não. Muito obrigado. Primeiramente, quando esse ministro entrou lá na pesca, ele disse que não sabia nem pescar um anzol. Foi um cargo político que ele recebeu. Eu conheço o Ministério da Pesca desde o ministro Freixo. Eu participei, eu ajudei a criar. Foi criado em 2006, 2007, 2008, fomos para Brasília, 3 conferências. A partir das 3 nós fomos para a rua brigar. Então, só passaram 3, o único ministro da pesca, verdadeiramente, que era o ministro Freixo. O resto foi tudo cargo político. Tudo ministro da política. Concede uma parte também depois, Guilherme? Bom, em primeiro lugar, queria dar os parabéns para esse líder do governo, né? Que, Matheus, fiquei muito feliz, te conheço desde pequeno, sempre te chamei de ti, porque sempre foi amigo do meu pai, fiquei aqui orgulhoso em ver as suas palavras, e faço das suas palavras as minhas palavras. É muito fácil vir aqui e falar que a prefeita não tem pulso firme, e outras vezes que usou a palavra, chamou o nosso governo de incompetente. Que governo é esse incompetente que em 4 anos fez mais obras já vistas na área da educação em Saquarema? Quando fazia parte da oposição, falava mal do governo de Pérez. Agora fala mal do governo de Franciano e fala que o governo de Pérez é bom. Não estou aqui falando que é bom ou ruim. Estou falando que é muito fácil fazer parte da oposição e criticar o governo. Eu acho que o que tem que ver é o que tem sido feito. E a gente sabe o que tem sido feito aqui. O vereador Chico Pérez acabou de falar, em 8 meses inauguramos 6 postos de saúde. Estruturamos quase todas as escolas municipais, inauguramos 6 ou 7 creches no governo passado. Então é muito fácil vir aqui e dizer que a prefeita não tem pulso firme. Não estou dizendo que está bom, temos muita coisa para fazer, a gente sabe disso, temos consciência disso. Mas também não podemos virar as costas para tudo que vem sendo feito. Então eu queria dar os parabéns e dizer que nosso governo vem fazendo e vai fazer muito para o Saquarema. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Vereador, obrigado pela parte. Nosso regimento não permite que haja partes sucessivos assim, mas Vossa Excelência concedeu e eu vou usá-lo com muito, muito prazer. Vereador, a gente fica orgulhoso em ver Vossa Excelência à tribuna defender a nossa cidade, defender os pescadores. E eu me lembro, no governo do prefeito Pérez, Vossa Excelência lembrou que havíamos perdido a colônia de pescadores. Um dos primeiros atos que o prefeito Pérez realizou, a pedido de Vossa Excelência, foi desapropriar
aquela sede e devolver a sede aos pescadores. Fizemos também, o governo Pérez fez várias ações em benefício dos pescadores, Vossa Excelência sempre buscando isso. E a gente percebe o seguinte: claro que o governador Sérgio Cabral cometeu muitos equívocos, mas nós não podemos, quem não tem gratidão não tem caráter. Nós não podemos virar as costas ao governador Sérgio Cabral, porque o investimento que o governo do Estado trouxe para Saquarema, junto com a interferência do deputado Paulo Melo, através do governo do Sérgio Cabral, nós não podemos, em hipótese alguma, o dia que nós viermos aqui, nós temos que aplaudir de pé o governador Sérgio Cabral, independente dos equívocos que ele comete. Ele já veio aqui numa praça pública cometendo os maiores equívocos políticos da nossa cidade. Foi xingar um candidato daqui da cidade. Absurdo! Mas independente disso, os equívocos que ele cometeu equívocos com um bombeiro, com muitas pessoas, mas o povo de Saquarema tem que bater palma para Sérgio Cabral. Dia 26 ele vai estar aqui, inaugurando a Barra Franca, e eu vou lá bater palma para ele, porque o que trouxe para a nossa cidade, através do deputado Paulo Melo, nós temos efetivamente que aplaudi-lo. E quem não tem gratidão, já disse, não tem caráter. O povo de Saquarema não pode virar as costas para o governador Sérgio Cabral, que certamente vai ser candidato de novo. Ele vai renunciar, mas vai ser candidato a senador ou a deputado federal, e vai ser votado e vai ser eleito. Porque uma grande parte da população o respeita e gosta dele, tem carinho por ele, independentemente dos equívocos que ele cometeu. Está todo mundo vendo isso. Obrigado pela parte, vereador. Quando eu me refiro ao governador Sérgio Cabral e o deputado Paulo Melo, eu me refiro à minha cidade interior do estado. E Sérgio Cabral me refiro no estado do Rio de Janeiro. Para Saquarema, eu, como pescador e representante da pesca, eu não tenho nem o que falar. E quando o senhor falou aí do governo Pérez, foi 29 de junho de 2003 que a gente recebeu a colônia dos pescadores de volta, que tinha virado um bar labirinto, uma boate, né? Local onde eu estudei, aprendi meu e eu com Dona Kikide, esposa dos dois falecidos, seu Zé Bandeira e Dona Kikide. Então, de lá para cá, eu tenho que agradecer. Eu sou uma pessoa muito sincera, eu tenho que agradecer um pouco a Marcela Alencar, que trouxe alguma coisa para Saquarema, ao Garotinho, que trouxe alguma coisa para Saquarema, a Rosinha, que trouxe, e o Sérgio Cabral, que investiu mais. Mas por que tudo isso? Por causa do deputado Paulo Melo, que a gente tem uma liderança aqui. Agora, errar é humano, né? Eu quero ver a pessoa que erra e tem o poder de dizer, estou errado, pedir desculpa, né? Porque eu quero ver aqui quem não cometeu um erro ainda. Quem está todo mundo certo aqui. Eu quero ver. Eu acho que foi 12 lá, é 12 ou 11 apóstolos, né? Teve um lá que renegou Cristo lá. Teve um que renegou Cristo lá, entendeu? Um não quis, entendeu? Então é muito fácil falar. Boa noite a todos. Desculpe pelo meu excesso aqui. E eu faço parte de um grupo político de Saquarema, representada pela prefeita, pelo deputado Paulo Melo, prefeita Franciane, nosso presidente da Câmara e companhia, nós vereadores. Agora eu faço parte de 70, 80 mil, eu defendo 70, 80 mil moradores de Saquarema. Se o presidente da Câmara fizer alguma coisa que eu achar que está certo, eu vou falar para ele que não está certo. Se o deputado, a prefeita quer que seja, eu estou aqui para defender o interesse do povo de Saquarema. E não é só de Saquarema, é do mato, é da lagoa, é do mar, é dos viventes, as praias, os goiamuns, as catanés, Maria Farinha. Boa noite a todos, desculpa aí pelo excesso aí. Queria colocar para todos que o regimento nosso dá direito a 2 à parte. Mas como quem está na tribuna, e eu costumo dizer que a gente quebra o regimento, porque quem está na tribuna dá o à parte que quiser, a não ser que ele fala para o presidente que já cancelou o à parte, porque nós temos 15 minutos. E eu deixei Matheus falar 20 minutos, porque, na realidade, ele teve
usar parte a mais do que pôde falar. Mas, primeiramente, eu quero parabenizar Matheus. Já não é a primeira vez, já parabenizei em público o crescimento de Matheus. É uma coisa que eu tenho visto o dia a dia do vereador. E cada dia mais eu fico surpreso com o Matheus. E tenho certeza que o crescimento dele vai levar ele mais longe do que ele pensa. E eu vou terminar a sessão porque ninguém pediu para prorrogar a sessão e aí a gente vai ficar fora do regimento. Está terminada a sessão e convido todos para a próxima. Um abraço, que o Deus leve todos para a sua residência.